Jeremias, capítulo 17, versículo 7 a 8. Jeremias 17, versículo 7 a 8. Diz assim: Mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nunca deixará de dar frutos. Aleluia. Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar. Pai da glória, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por mais um culto, por mais um tempo que nós podemos estar juntos aqui reunidos. Obrigado, Pai, porque ter a palavra de Deus como norte para as nossas vidas é um presente, Pai. Obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor já começou a fazer nesse domingo. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Que seu Espírito Santo esteja à vontade entre nós, Pai. E ministre os corações, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, eu te peço, eu oro, Pai, que todo o cansaço vá embora, caia por terra, Pai, toda distração caia por terra, em nome de Jesus. Quero declarar em nome do Senhor, Pai, corações disponíveis e dispostos a receber a palavra de Deus. Homens e mulheres dispostos e disponíveis, Pai, a serem transformados pelo poder do Evangelho e da palavra. Obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você quiser anotar essa mensagem, eu quero falar um pouquinho sobre espiritualidade. O nome é a real espiritualidade. Então, amados, quero compartilhar rapidamente aqui uma mensagem que, na verdade, é algo que tem permeado muito meu coração nesses dias. Eu acredito que em todo momento que nós estamos aqui como liderança, conversamos, chegamos a esse ponto, quando estamos com os irmãos conversando, até mesmo num churrasco, a gente acaba terminando e falando a respeito do que eu quero falar aqui. Nas nossas rodas, nas nossas células, a gente tem falado sobre isso. E, na verdade, é uma mensagem extremamente atual. Eu gosto muito da palavra de Deus, que, na medida que a gente vai lendo textos, e dois textos que eu quero ler aqui a mais com vocês, eles foram escritos há mais ou menos 3.000 anos atrás. Então, alguns problemas que nós encontramos nos dias de hoje já existiam há muito tempo atrás. Mas é algo que tem saltado aos nossos olhos acerca de uma real espiritualidade. A gente já tem falado muito aqui na casa, tem batido muito nessa tecla, ou seja, Deus espera que a gente seja verdadeiro e viva uma vida de verdade com Ele. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Porque a gente vive num tempo onde o que mais está crescendo são as religiões e a religiosidade. E o espírito de religiosidade tomou conta das pessoas dentro da igreja. E muitas vezes, infelizmente, por falta de posicionamento, por falta de clareza bíblica, por falta de discernimento espiritual, muitas pessoas são pegas vivendo uma vida completamente religiosa. Mas nós cremos, nós temos assim como meta de vida, DNA dessa igreja, é sempre pregar o evangelho genuíno, e nós nos levantamos sempre contra qualquer espírito de religiosidade. Muitas pessoas, muitas vezes, estão vivendo a vida como se fosse um rito. Então, ou seja, você vir aqui para o culto hoje, que é o culto de ceia, pegar o pão ali, estar com os irmãos, tomar o suco, vai se transformando apenas em um rito para você. Você se deslocar da sua casa durante essa semana, ir para uma célula, vai se transformando muitas vezes num rito. E quando que se transforma num rito? Quando não tem essência e quando não tem verdade, gente. Posso ouvir um amém? Vocês têm que dar glória com isso. E isso é uma das piores coisas que pode acontecer com um cristão. Ele achar que ele está vivendo aquilo que Deus tem para a vida dele, mas na verdade, ele não está vivendo o seu destino profético, não está vivendo no centro da vontade de Deus. E para isso a gente tem que falar um pouco sobre espiritualidade, porque aquilo que a palavra nos ensina sobre espiritualidade saudável, muitas vezes não está sendo vivido pela igreja. O que a gente mais vê é uma religião disfarçada de espiritualidade. E isso tem que cair por terra, em nome de Jesus. A gente tem falado muito acerca sobre isso, sobre problemas, sobre você resolver seus problemas. Sabe, você ter uma vida genuína com o Senhor, você não se fazer, não querer mostrar que você é uma coisa, na verdade, que você não é. Isso é uma das piores coisas, sim ou não?
E dentro das igrejas, infelizmente, isso está cheio, e a gente precisa combater, e a gente precisa olhar para nós mesmos e entender se a nosso coração, a nossa fé, a nossa visão acerca de espiritualidade, ela está baseada no que a palavra de Deus diz. Sabe, a gente vive num tempo, ainda trazendo uma introdução para você entender onde eu estou querendo chegar, por que nós temos que entender a real espiritualidade da Bíblia. A gente vive num período extremamente materialista, sim ou não? Nós vivemos em dias totalmente imediatistas, materialistas, ou seja, as coisas precisam ser para ontem, as pessoas não conseguem suportar e entender que existe processo para todas as coisas, e tudo é muito externo, tudo é muito material. Ou seja, eu coloco uma boa roupa, se eu tiver com um bom carro, eu vou mostrar para as pessoas que eu estou bem e que eu estou extremamente abençoado. Se eu mostrar para as pessoas que eu tenho uma boa empresa, que eu estou prosperando, isso, de certa forma, eu vou mostrar para as pessoas que eu estou bem. Mas, na verdade, lá no fundo, muitas vezes, não existe uma vida verdadeira, não existe essência. E quando vêm os primeiros ventos, vêm as primeiras situações, as pessoas padecem, caem. Então, nós precisamos entender sobre uma real espiritualidade. Faz sentido para você? Amém. Sabe, uma das coisas que acho que a gente mais precisa temer é se tornar um cristão totalmente volátil. Uma hora você está abençoado, uma hora você está aleluiado, as coisas estão caminhando bem, mas daí acontecem pequenas coisas que tiram você da rota, sabe, coisas que acontecem de repente que você não estava programando na sua agenda pessoal, e você se afasta de Deus. Normalmente é isso que acontece, as pessoas acabam tendo seus problemas, e em vez de entender e encarar esses problemas, ou seja, eu preciso resolver essa situação, eu preciso chegar até a minha igreja, eu preciso falar com os meus pastores, não pode ficar dessa forma. A religião vai tomando conta da vida da pessoa, ela vai empurrando com a barriga aquelas coisas que ela precisa resolver, e infelizmente a vida vai se tornando uma vida de ritos. Eu vou na célula por ir, eu venho na igreja por vir, eu faço até uma oferta para o Senhor por fazer, e o que não pode faltar nos nossos corações é essência, e infelizmente a gente vive num mundo completamente materialista, aonde aquelas coisas, a gente vive num tempo da vitrine, a gente vive num tempo das redes sociais, a gente vive num tempo da exposição. Esse culto, ele está sendo exposto na internet, as pessoas estão assistindo. Nós, no novo local, vai ter mais câmeras e mais coisas sendo expostas. E está tudo bem com relação a isso, mas nós, antes, no que nós precisamos ter, é uma real espiritualidade. Nós não fazemos as coisas para mostrar, mas nós fazemos o que Deus está fazendo em nós. As coisas, a gente precisa entender que existe uma essência. E tem dois textos que vão trazer um norte para nós e dar um chacoalhão. Olha para quem está do seu lado aí. O Espírito, fala assim, o Espírito Santo. Não, mas fala igual um crente de verdade. Fala assim, o Espírito Santo quer te chacoalhar hoje. Aleluia, amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, conforme eu falei, há mais ou menos 3.000 anos atrás, entendendo esse cenário que nós encontramos hoje, já existia naquela época. Um salmista olhou para uma cena muito comum lá em Israel, e ele viu o retrato perfeito dessa nossa geração, que é exatamente o que eu estou falando. Pessoas que aparentam ser algo, aparentam ter algo. E tem um texto que está lá o salmista, né, ele escreve lá no capítulo 129, Salmos 129, versículos 6 e 7, eu quero ler com vocês. Então nós temos aqui dois textos básicos, o texto de Jeremias, que a gente já leu, e agora esse texto que está lá em Salmo 129, versículos 6 e 7. Esse texto aqui, o salmista ele fala num teor de maldição para todo o povo ímpio, que estava afastado dos caminhos do Senhor. Olha só o que o texto diz: sejam como a erva dos telhados que seca, antes de ser arrancada, com o qual o ceifeiro não enche a mão, nem o encarregado dos feixes enche os braços. Então, deixa eu explicar para vocês por que o salmista ele fala, e explicar um pouquinho o conceito desse texto que está aqui. Então, naquela época, os telhados eles eram feitos, ou pelo menos a base desse telhado era feito de barro. Se você estuda, você vai lembrar disso. E juntamente com esse barro que era colocado nos telhados, vinham pequenas sementes
junto ali. E acontecia que aqueles telhados, chegava um momento que passavam as estações, vinha a chuva, vinha o sol, e gerava em cima daquele telhado ali uma grama, uma vegetação, folhas muito verdes e muito bonitas. Então as pessoas olhavam para aqueles telhados, de baixo para cima, olhavam lá para o telhado e viam aquela grama, viam aquelas folhas maravilhosas e lindas. Só que o que o texto está nos ensinando aqui? Porque da mesma forma que a estação vem, e quando você olhava de baixo para cima, você vê em cima dos telhados aquela grama bem verdinha, chegava um momento que batia uma seca muito forte e era completamente arrancada aquela grama de cima dos telhados. Então, aquilo que era muito bonito aos olhos dos homens, aquilo que por algum momento todo mundo olhava e achava incrível, na estação ali apropriada, era arrancado dos telhados e não tinha mais aquela grama bem verdinha. Então, ela era boa, ela era bonita, ela era saudável de certa forma, numa estação apenas, mas quando via uma outra estação, era arrancado dos telhados. E o salmista ele traz com uma entonação, naquela época, antiga aliança, de maldição, ou seja, ele está falando para todos aqueles que eram ímpios, que eles não estavam nos caminhos do Senhor. E é muito curioso isso, porque o primeiro texto que nós lemos, ele faz um paradoxo, ou seja, um paralelo. Hoje você precisa entender algo aqui. Ou você é uma grama muito verdinha em cima do telhado, ou você é uma árvore junto aos ribeiros. Uma das duas coisas você precisa ser. E o que a gente muito vê nesses dias, mais vê muitas pessoas que acabam se tornando apenas aquela grama que por uma estação, aparentemente mostra ser saudável, uma cor muito bonita, a ponto das pessoas olhar de baixo para cima e achar, nossa, que incrível, mas vem a primeira estação e arranca ela e tira toda aquela vida, porque na verdade, ela só permanece verde, saudável, bonita por um tempo, porque ela estava ali na terra, mas depois que passa a estação, ela morre porque ela não tem raízes. Ela não está junto com outras vegetações para ser nutridas e se sustentar uma nas outras. E aí o paralelo é o texto que está em Jeremias, que diz assim, mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore, fala assim, uma árvore. Uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Aleluia. Então, o que nós precisamos entender aqui? Árvore, raízes profundas. Aquela vegetação, aquela grama em cima dos telhados, raízes pequenas. Ou praticamente sem raízes quase. Aí a parte B do texto diz assim, ela não temerá quando chegar o calor. Totalmente diferente daquela vegetação em cima do telhado. Porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, e nunca deixará de dar frutos. E isso aqui, queridos, só ocorre porque é uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Então o que Deus quer falar comigo e com você é que nós precisamos ser como árvores plantadas junto ao ribeiro. E árvores com raízes profundas, aonde as estações vão vir, o tempo de seca vai vir. E você não vai ser abalado, você não vai perder vida, você vai estar totalmente sustentado. Para trazer em outras palavras aí, para eu concluir aqui a minha introdução, faça uma reflexão. Imagine que existe aquela vegetação em cima do telhado e existem as árvores. A vegetação em cima do telhado, você pode fazer uma aplicação na sua vida, aplicando através das áreas que você tem na sua casa, na sua vida, casamento, relacionamento dentro do casamento, a sua área financeira, o seu relacionamento com os filhos, a educação com os filhos, a sua área profissional, a maneira como você se relaciona na igreja, a sua vida ministerial. Então deixa eu dar um exemplo para vocês. Aquela casa que era feita com telhado de barro, com aquela graminha verde em cima. A grama verde muitas vezes é o quê? Vamos trazer para a nossa vida aqui, para a área financeira. Muitas vezes você vê pessoas trabalhando pra caramba, se esmerando pra caramba,
tendo um foco assim nas coisas. Muitas vezes você vê até a pessoa ali que está com carro, está com boas roupas, está com boas coisas, mas você vai ver o saldo bancário daquela pessoa ainda, ela está devendo banco, ela deve pessoas, ela não está vivendo com a essência do Evangelho, não está vivendo de forma genuína e verdadeira, ao mesmo tempo que ela mostra para as pessoas que aparentemente ela está bem, está abençoada, a graminha está muito verde, mas na verdade é uma pessoa sem raízes, e muitas vezes está lá devendo para o banco, devendo para as pessoas, e não consegue, sei lá, nem fazer uma oferta generosa na igreja. E assim é as nossas vidas, é o tempo da vitrine, é o tempo do Instagram, é o tempo das fotos e dos vídeos instagrammáveis, que tudo tem que ser lindo, perfeito e maravilhoso. Isso é aquela graminha em cima do telhado. E quando você vai ver muitas vezes casamentos totalmente de fachada, aparentemente parece que estão bem, mas na verdade não estão bem. São maridos infelizmente não tendo um posicionamento e não tratando as mulheres como deveriam tratar. São mulheres que não são posicionadas e muitas vezes estão negligenciando aquilo que deveria fazer do seu papel. Não, mas na igreja você vem, você coloca a melhor roupa, você vem de mão dada, você chega aqui aleluiado e você está mostrando para as pessoas que vocês estão bem, e na verdade muitas vezes a sua vida está um inferno lá na sua casa. E isso é tão atual, gente, mas era tão atual naqueles dias também. Jesus estava longe de chegar ainda na terra, já existia esse tipo de problema. E aqui o salmista está dizendo que aquele que está longe dos caminhos do Senhor, ou seja, o ímpio, ele estava recebendo uma maldição. Você vai ser como aquela vegetação em cima dos telhados. Aparentemente você vai parecer estar bem, mas na verdade ele estava sendo amaldiçoado. Você vai ter uma vida que na verdade, na essência, vai ser sempre ruim. Será que em algum momento a sua vida, em alguma área, não está assim? Muitas vezes é na área financeira, muitas vezes é até mesmo com os filhos. Porque você sabe, queridos, os nossos filhos, o que eles mais querem é o nosso tempo. Quer estar com a mãe, quer estar com o pai. E eu posso fazer mais uma aplicação. Lembra da graminha em cima do telhado. Muitas vezes os pais ali só estão dando só a tela, comprando algumas coisas, tentando comprar, tentando conquistar o coração do filho com coisas, uma vez que na verdade ele só queria ter tempo com o seu pai. E isso é o que mais nós vemos hoje. Agora, a verdade é que ou nós somos árvores plantadas, ou nós somos esse tipo de vegetação. Quem você é? Porque no reino de Deus, eu vi o apóstolo trouxe já algumas mensagens a respeito disso. E isso aqui tem bastante a ver com o que ele tem ministrado. Queridos, os ventos vêm, os dias difíceis vêm, as secas vêm, a briga lá no casamento vem, as discussões às vezes vêm, situações difíceis com os filhos vêm, situações complicadas no trabalho vêm, mas quem somos nós no dia que essa estação chega na nossa vida? E sabe, a gente não tem que ficar aqui mistificando as coisas, espiritualizando todas as coisas. A verdade é, a gente tem que ser bem honesto aqui. Quem tiver raízes profundas não vai padecer quando essas estações chegam. Você vai suportar o período de seca. Você vai suportar o problema o tempo de uma ventania. Você vai conseguir suportar porque você tem raízes profundas. E o que mais nós precisamos hoje é ter raízes profundas. Amém? Então esse texto aqui falou muito comigo. Muito comigo. Então, para quem olhava de baixo para o telhado daquelas casas, ele via uma imagem de vida, de vigor, né? Estava lá no alto, acima de todos. Mas essa beleza tinha um prazo de validade curtíssimo. Então deixa eu falar uma coisa para você, aquilo que Deus libera e faz na sua vida, não tem prazo de validade. Deus não é Deus de brincadeira, Deus não é Deus de confusão. Posso ouvir amém? Amém. Já parou para pensar tudo aquilo que Deus faz na sua vida ter um prazo de validade? Puxa vida, agora estou sendo abençoado, ganhei uma promoção no emprego. Imagina eu falar isso, tem prazo de validade, viu? Aproveite enquanto você não vai perder. As coisas no reino de Deus não podem ser assim. Então, anote aí algo bem importante. Altura não garante permanência. Altura não garante permanência. Por que você está falando isso, pastor?
porque não havia profundidade ali naquela vegetação. Era só uma fina camada de barro. Quando o sol forte do deserto vinha, aquela grama que parecia tão viva, secava, morria e desaparecia. Era uma ilusão de vida. As pessoas achavam que tinham vida, mas na verdade, rapidamente eles iam ver morte ali. Então é por isso que o Salmo 129, o salmista escreve essa imagem como uma maldição. Ele diz que os ímpios serão como a erva dos telhados, que seca antes de ser arrancada. Deus me livre. Em nome de Jesus, eu quero declarar vida sobre a sua casa, vida sobre você. Amém? Não, na verdade, ritos, não uma vida que mostra apenas as coisas materiais, o que é externo. Em 1 Samuel, no capítulo 16, você vai ver próprio Deus falando na vida de Samuel. A palavra de Deus diz que Deus não vê como o homem vê. Então repita assim comigo: Deus não vê como o homem vê. E aí o texto vai dizer que o homem vê aquilo que é externo, aquilo que ele pode tocar, mas Deus vê o coração. E no reino de Deus, o evangelho tem a ver com o coração, com a essência, de você ser genuíno. Não uma vida de faz de conta, não uma vida que você está, vivendo, querendo mostrar alguma coisa para alguém, mostrar que você está bem. Irmãos, no reino de Deus é assim, é você chegar para os teus irmãos e falar assim: eu estou mal, a minha vida está difícil, está terrível, eu preciso de ajuda. Posso ouvir amém? Amém. Aleluia. Outra coisa bem importante que você pode notar, baseado ainda nesse texto aqui de introdução: o brilho não garante raiz. O brilho não garante raiz. Esse texto aqui ele é totalmente aplicável para aquilo que a gente está vendo hoje. Amados, da pandemia até agora, quantas coisas terríveis a gente viu na igreja de Cristo. Quantas pessoas com muitos holofotes, sempre exposto a muitas situações, infelizmente caíram. E infelizmente envergonharam o nome do Senhor. Nós temos que ter misericórdia muitas vezes dessas pessoas, mas um brilho ele não garante raiz. Pessoas sem raízes profundas, apenas vivendo de forma religiosa em um rito, desfrutando de uma religião, desfrutando desse meio cristão. Essa é uma realidade. Aparentemente mostra ter vigor, aparentemente mostra ter vida, mas não tem raízes profundas. Talvez quando começou a ser provado, infelizmente não tinha raízes profundas e padeceu. Então o brilho não garante raiz. Ou seja, em outras palavras, uma vida que parece estar lá no topo, mas não tem estrutura para permanecer no topo. Essa cena era tão conhecida que se tornou uma ilustração poderosa para mim e para você, para descrever algo que alguém com uma aparência promissora, mas sem fundamento, está destinado ao fracasso. Então, muitas pessoas, muitas vezes, vai olhar assim: uau, que incrível que é essa pessoa. Nossa, o quão extraordinário é essa pessoa. Gente, a gente tem que deixar o nosso coração no lugar certo. Nem tudo que é bem verdinho, nem tudo aquilo que aparenta ter vigor e vida, está vivo. A gente tem que tomar muito cuidado no período que a gente vive. É um período muito difícil, é um tempo muito difícil, e que o cristão precisa ter muito discernimento espiritual, clareza do Evangelho, clareza da palavra de Deus. Amém? Posso ouvir amém? Conforme eu falei, quero repetir aqui, pense agora um pouquinho, porque a gente sempre traz aqui um diagnóstico, um cenário, põe bases bíblicas, e a gente sempre traz um caminho para você mudar a sua vida e começar uma nova história. Mas pense um pouquinho agora, qual área da sua vida tem sido grama no telhado? Será que é seu casamento? Será que suas finanças? Sua carreira profissional? Parece bem na foto, mas você sabe que não aguenta mais uma seca ou um sol forte. Você sabe que se vir uma seca, um sol forte, vai estar seco e ser arrancado. Pense isso agora, na sua vida, na sua área financeira, com seus filhos, seus relacionamentos, e vá fazendo essa reflexão comigo.
Nós vemos o salmista aqui no capítulo 129, trazendo com uma ênfase de maldição. A gente vê uma palavra extraordinária ali através de Jeremias. E graças a Deus que, embora que existia um cenário ruim, e hoje também existe um cenário ruim, a palavra de Deus sempre traz uma solução para nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Então tem uma solução bíblica. Mas Deus não nos chama para uma vida de fachada. Repita assim comigo. Deus não me chamou para uma vida de fachada. Ele nos chama para uma vida de profundidade. Uma vida de profundidade. E aqui entra o nosso texto-chave em Jeremias 17, que contrasta a grama do telhado com a árvore inabalável. Árvore inabalável. Vou ler de novo o texto, tá? Lá o de Jeremias 17. Diz assim: mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja a confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nunca deixará de dar fruto. A diferença, então, na verdade, não está no que se vê por fora, mas onde a confiança está plantada. A árvore não está preocupada com o calor ou com a seca. Por quê, gente? Porque suas raízes estão buscando água num lugar secreto, profundo, onde ninguém vê. A árvore, ela é plantada e as suas raízes, elas chegam até o ribeiro. É um lugar onde ninguém está vendo, é um lugar escondido, é um lugar de profundidade e não é um lugar raso. Posso ouvir um amém? Amém. Queridos, você pode ver uma árvore, ela vai dar muito bons frutos, ela vai ter vigor, ela vai ter vida. Sabe, não sei se você já percebeu alguma árvore que chega às estações, ela passa por todos aqueles processos, mas entra ano, passa ano, ela permanece firme, com vida e dando muito fruto. Há muito tempo atrás, lá na casa dos meus pais, onde morei um bom tempo, nós tínhamos uma árvore bem grande, de 2 árvores, né, de frutos. Tinha um limoeiro mas as que tinham mais ênfase ali eram um limoeiro e tinha uma árvore que dava abacate também. 2 abacateiros. Entrava ano, passava ano, tinha abacate. Entrava ano e passava ano, tinha limões. Limões, gente? Limões, obrigado. Está no dicionário. Sempre, todo ano dava bons frutos. Porque essas árvores tinham raízes profundas e tinha uma vegetação muito grande na parte de trás da nossa casa. E se você estudar só um pouquinho ou lembrar da escola de biologia, é o seguinte: uma árvore é plantada e nada melhor do que ter várias árvores e vegetações ao seu redor, porque as raízes elas vão até um lugar bem profundo e elas começam a se entrelaçar uma nas outras. Isso faz com que ela se torne saudável e suporte as estações difíceis e não caia. Vai pegando isso no teu espírito aí. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, quando a gente fala sobre árvores, sobre raízes, sobre um lugar profundo, não tem como não falar sobre a nossa espiritualidade, sobre eu e você entrarmos num lugar secreto, um lugar de profundidade, aonde ninguém nos vê. A gente vai ver ali no ministério de Jesus, ele foi uma das pessoas que mais combateu a religiosidade e se levantou muito contra os hipócritas. Vocês vão lembrar de vários textos. Então, ele se levantou contra aqueles que queriam mostrar para todo mundo que estavam jejuando, queria mostrar para todo mundo que estava sendo generoso e ajudando alguém e ofertando. E Deus, ele não suporta esse tipo de gente. Porque o hipócrita é exatamente isso. Os fariseus é como aquela grama em cima do telhado que parece ter vida, parece ter vigor, e as pessoas até olham, puxa vida, quão abençoado esse homem, quantas posses ele tem. Mas quando vem as primeiras provações, quando vem a primeira seca, quando vem os primeiros desafios, muitas vezes essas pessoas
padecem. Então, o que nos sustenta no Senhor é ter raízes profundas. Uma vida genuína, profunda no Evangelho do Senhor. Não é uma vida de rito, não é uma vida de religiosidade. Gente, quão difícil é estar pregando isso aqui hoje. Eu prego isso com um peso no coração. Quão difícil é. E é um desafio para nós como igreja, para nós como liderança, também saber lidar com essas coisas que muitas vezes aparenta ser algo que não é. E isso é inerente do ser humano e de uma igreja. Com o passar do tempo, o Senhor vai dando crescimento, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai estar num outro lugar. A gente tem que tomar tanto cuidado com essas coisas. Hoje a gente vê, infelizmente, nos ministérios e nas igrejas, aquelas coisas que são materiais, sempre em evidência, e a visão e a verdadeira missão ficando de lado. Então, todas essas coisas que a gente pode tocar, todos esses equipamentos, todas as estruturas, elas só servem para uma coisa: servir a visão que Deus já nos deu. Essas coisas que servem a visão e a missão que Deus nos deu. Não é uma visão e a missão que vai se submeter e servir às coisas materiais. E eu falo com peso, sabe, algo que o Senhor tem falado no nosso coração. Para onde nós estamos indo como igreja? Para que lugar que nós estamos indo? Que facilmente a gente fica completamente apaixonado com um lugar que cabe 30 mil pessoas. Quão incrível é quando a gente está ali olhando um cântico, uma letra num telão de LED, cara. Como isso encanta o nosso coração. Como as pessoas se submetem, ficam loucas, apaixonadas por isso. E muitas vezes a alma vai se conectando com essas coisas, mas a essência, o coração, não vive o que deveria viver, não vive de forma genuína, não vive de forma verdadeira. É um mundo de faz de conta, gente. Faz de conta que somos abençoados, faz de conta que Deus está aqui. E eu estou dizendo, isso é um desafio. Eu, como uma das cabeças pensantes, que eu mais falo aqui com a nossa equipe é expansão. Mas que essas coisas venham sempre para servir a nossa real missão e a nossa visão. E que a gente jamais se desvie dos caminhos do Senhor para essas coisas materiais que a gente pode tocar. Porque só são coisas. Amém. Aleluia. Só são coisas. Ano que vem nós vamos ter o Descende aqui em Curitiba. Provavelmente acho que algumas pessoas aqui da igreja vão estar. O apóstolo é alguém que está sempre envolvido com as lideranças do Brasil e a gente sempre indica estar. E é incrível tudo aquilo. Mas pare para pensar. Foi ter uma enchente de alguns dias no Rio Grande do Sul que os estádios não sobraram mais nenhum. Porque só são coisas. Foi ter uma chuva torrencial que destruiu empresas, destruiu casas, destruiu famílias, destruiu estágios, destruiu cidades. Sabe por que destruiu? Porque só são coisas. E muitas vezes a gente está tendo como um aferidor de medida quanto eu tenho na minha conta bancária, qual o carro que eu tenho, em qual estágio da minha carreira profissional eu estou, para determinar se eu sou abençoado ou não. Gente, eu vou falar, se esse tipo de mentalidade tomar conta de você, você vai surtar. Porque a gente vive no tempo da comparação. Todo mundo que você olha lá no Instagram parece que é mais abençoado que você. Tem uma vida muito mais incrível do que você. E essa é uma mentira. Essa é uma mentira. Volto a dizer, nós temos que mostrar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, mas isso não pode pautar tudo aquilo que a gente faz, queridos. Sabe o que eu estou falando? É encarar os problemas da vida e resolver o que tem que resolver. Vai ter um ponto que eu vou falar já aqui. A palavra de Deus ela é muito clara, não adianta a gente viver num tempo de informação. É informação, informação, informação. E cadê as mudanças da sua vida? Cadê as mudanças reais do Evangelho? Aleluia! A
Parte dura do discurso, né? Ah, Jesus, nos ensine algo hoje. Mas para que você viva uma vida real, uma verdadeira espiritualidade, sendo árvore e não grama, eu quero te trazer aqui 5 pontos que você vai anotar. E que eu quero, em nome de Jesus, que você guarde essa semente no seu coração. É o norte que a Bíblia está nos dando. Para você ter uma vida real, sendo árvore e não grama, primeiro ponto, troque a exposição pela devoção. Troque a exposição pela devoção. Aqui eu uso um texto muito conhecido de Mateus 6,6, que eu acho que todo mundo sabe, que diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. Hoje nós vivemos num tempo que as pessoas estão mais preocupadas em expor as coisas do que propriamente ter uma vida de devoção e de lugar secreto e de buscar Deus. Essa é uma realidade. É no lugar secreto que a verdadeira força é gerada para suportar as tempestades públicas. A gente precisa trocar esse tempo de exposição pela verdadeira devoção. Todas as vezes que a gente vai ver, queridos, o número de evangélicos no Brasil não para de crescer. Estudos mostram que em 2030 nós seremos 70% do Brasil de evangélicos. Isso é bom ou não é bom? Mas o problema é o seguinte: esses dados não param de crescer, e eu acredito que 70% nós seremos de evangélico, mas quando a gente vai ver os outros apontamentos, os outros números, é preocupante. Menos de 20% dos cristãos leem a Bíblia. Menos de 15% dos cristãos oram mais que 3 vezes na semana. Digo mais, eu não vou lembrar exatamente o número, mas faltava uma diferença de 10%. O número de divórcios e separações dentro das igrejas está quase igualando com aqueles que estão fora. Aquilo que era para ser natural e óbvio parece que é uma coisa surreal. Esse é o tempo que nós vivemos. E nós temos que sondar os nossos corações. Você que está aí, eu preciso cuidar do meu coração e sondar. Deus me proteja e cuida de mim. Eu tenho que ter uma vida verdadeira. De não esconder os nossos problemas, de encarar os problemas. Gente, os dados são alarmantes. Eu converso muito isso com a minha esposa. Hoje mesmo ela estava me falando algumas coisas sobre isso, sobre os casamentos. Casamentos de fachada, é só a graminha em cima do telhado. Não existe diálogo, eles não conversam, não têm unidade, não oram, não sonham juntos. É uma vida de fachada. E não pode faltar a essência. Então nós cremos num evangelho que vai restaurar princípios e valores, e que são inegociáveis. Gente, a gente vive num tempo tão difícil. Eu estava conversando com meu pai recentemente, um pastor de uma igreja extremamente conhecida no Brasil, ele caiu em adultério, ele foi descoberto. E o pastor principal dessa igreja teve atitude extremamente bíblica e correta. E o que aconteceu? Isso despertou um negócio para todo mundo dos canais de YouTube, para as pessoas. Uau, que incrível, que atitude desse pastor. Olha como ele foi bíblico. Ele confrontou, expôs, cuidou da família e tirou do altar e não é mais pastor. Nossa, que incrível que esse pastor fez. Gente, isso é coisa óbvia. É normal. Aquilo que era para ser normal está se tornando extraordinário. Quando a gente estava conversando isso no almoço, eu falei assim: gente, ele só fez algo óbvio, que está na palavra de Deus, simples. Aconteceu isso, é dor, é tristeza. No mesmo dia, confronta, traz, Ministério da Misericórdia, cuida dessa família. Aqui você não é mais pastor, você não está apto a ser pastor nessa casa, e a vida segue. Vem, vocês já estão no outro caminho, ordenou outro casal de pastor e a vida segue. Simples. Aí o que acontece? Uma atitude correta é colocada uma pedra que ninguém nem vai mais falar disso aí.
O problema é que fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos fomentando e falando em situações que homens e mulheres não aplicam a palavra de Deus e não fazem o que estão nas Escrituras. E eles é aquele jeitinho brasileiro e passa pano, esconde o pastor que cai e depois traz, manda 1 ano para ficar num outro lugar e depois volta. Aquilo que era para ser normal está se tornando extraordinário. Então nós temos que se atentar com essa, meu Deus, que incrível, que vida maravilhosa, parece as propagandas da Coca-Cola, da Disney e de margarina. A vida real não é essa, gente. A vida real é totalmente diferente. Então, primeiro ponto, troque a exposição pela devoção, gaste mais tempo em desenvolver raízes profundas do que coisas materiais e ficar se expondo. Você buscar Deus de todo o coração é muito mais importante do que qualquer coisa pública que você faça aqui. Embora a Bíblia diz que você precisa fazer também. De que adianta? Nossa, eu vou em todos os cultos. Nossa, eu não falto um dia. Nossa, eu nunca faltei um bilhão no ano. Nossa, que incrível, eu nunca faltei tipo uma célula. E a sua vida talvez só está de fachada. Continua com os mesmos problemas. Continua não liberando perdão para pai e para mãe. Continua com um problema dentro da família. Continua com um problema na área financeira, entrando, passa ano, está com dívidas. Aonde que nós vamos parar, gente? Isso não é o verdadeiro evangelho. Anote segundo ponto. Para que você viva uma real espiritualidade. Para que você viva uma vida real, sendo árvore e não grama. 2. Troque a aceleração pela constância. Isso é algo que Deus tem mexido muito particularmente comigo e é sobre isso em todas as áreas. Hoje a gente está falando aqui sobre espiritualidade. Troque a aceleração pela constância. Lá em Gálatas 6:9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Posso ouvir amém, gente? Amém. Aleluia. Então fala assim, constância. Às vezes, amado, a gente chega com algumas pessoas que amam muito a Jesus e sentam às vezes com a gente, né? E traz várias ideias e várias coisas e tal. E aquela pessoa acelerada, não, acho que a gente tem que fazer isso, acho que a gente tem que fazer aquilo, acho que a gente tem que fazer isso. Fala, calma, respira, faz assim, ó. Faz, todo mundo, gente, faz assim, ó. Respira, calma. Muitas vezes você vai depositar energia, se acelerar em coisas que Deus nem te chamou para fazer. Primeiro nós temos que ter devoção, deixar nossas raízes estarem profundas, crescerem em sensibilidade no Espírito e saber aquilo que Deus está falando para você. Porque, gente, outra coisa que, olha, é difícil. Não porque Deus me falou. Gente, crente que lê a Bíblia ia pensar 2 vezes antes de falar o que Deus me falou. Não é assim como eu falar que, ó, uma luz, ó, o Eduardo está aqui. Não é, gente. Deus fala de várias formas, mas as pessoas vêm com coisas tão sérias e profundas. Falam, não, porque Deus me falou que aquela irmã... Gente, não coloca Deus nos teus rolês. Primeira coisa, vamos abrir a Bíblia. Deus fala através da palavra dele. E aí vai vivendo uma vida assim, tipo, de faz de conta. Não, porque Deus me disse. Não, porque Deus falou. E aí quando você vai ver, puxa vida, Deus falou para ela ter uma atitude que na verdade prejudica o outro irmão. Da onde que Deus ia falar um negócio desse? Você está entendendo que quão sério é isso? Então, pense 2 vezes antes de falar, Deus me falou. Eu estava falando com um pastor que já esteve aqui, e ele estava lá, estava eu, o Guilherme, estava os meninos lá, a gente foi na igreja dele, e ele estava falando a respeito de umas situações que ele teve lá, e ele estava muito indignado, ele estava assim, cara, fale qualquer coisa, mas não ponha Deus nos teus rolos. Aí naquela situação lá, teve um casal que se levantou em rebeldia na igreja e falou assim, tá tudo certo para nós. A gente não prende ninguém. Ele falou na situação. Mas ele falou assim, eu te libero na boa até a hora por você, mas tira o nome de Deus da tua boca, porque Deus não ia te falar para você fazer isso. Tire, enquanto você não tirar, eu não te abençoe, não oro. E aquela pessoa falou, não, tá bom, Deus não me falou, é o que quero mesmo. E 90% é isso. Principalmente desses casos. 99, né? Vamos ser sinceros, 99. Essa é a verdade. Essa é a verdade. O Deus que fala sobre a bênção no lugar certo, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo te plantou onde você queria que você estivesse, onde Ele queria que você estivesse. Ele vai ficar desfazendo as coisas toda hora. Não é, Deus não é Deus de confusão, gente.
Deus é Deus de aliança. É assim no reino. Com treta, sem treta, é isso aí. Deus te plantou, cara, faz valer onde Deus te colocou. É assim ou não é? A gente teve aqui um breve testemunho da irmã do Maico aqui domingo. E ela deu um alerta ainda, ó. O testemunho dela é para dar um alerta. Deu ruim, fui fazer algo da minha cabeça, deu ruim. Aí retorna para a bênção. Vocês estão entendendo, gente? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Troque a aceleração pela constância. Seja constante. Pegue pouca coisa para fazer, mas faça. Constantemente. Não faz tanta coisa. Porque eu sei que todo mundo em algum momento é pego com muita vontade de fazer, ou não é? Eu já fui assim. Nossa, cara, quero fazer acontecer. Nós vamos conquistar o mundo. Mas não é assim. Mas é assim. Não é, gente. A igreja de Cristo é maravilhosa, tem um monte de braços, cara, um corpo enorme na cidade, tem várias igrejas, ministério. Cara, a gente não tem que achar que nós vamos inventar a roda e seremos os incríveis mundiais. Só vamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém. Deus deu um DNA, deu uma visão muito clara para essa casa, e que a gente sabe que outros não têm. E a gente vai se levantar para ajudar o restante do corpo de Cristo. E está tudo certo. Então, constância, amém? A mentalidade do mundo é da pressa. Queremos atalhos, soluções rápidas e resultados para ontem. Não é assim, né? O reino de Deus valoriza processo. Repitam assim comigo, processo. O reino de Deus valoriza processo. Aleluia. É a constância de ler a palavra todos os dias, mesmo que sejam 10 minutos. Eu sempre falo esses 10 minutos aqui, né? Cara, nem que seja 10 minutos. O que eu estava falando? Nós, né, Gabriel, a gente estava conversando, né? A gente está estruturando ali umas coisas para fazer junto. Assim, cara, que seja 10 minutos, mas faz todo dia. Faz todo dia. Cara, a gente fica muito indignado com essas coisas. Assim, cara, todo mundo tem 10 minutos no dia. Gente, pelo amor de Deus, 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Por favor. Em algum momento você vai estar parado, você está num ônibus, está no banheiro, sei lá. Não dá para dar desculpa, gente. Vai se alimentando, é pelo menos isso. É a fidelidade de servir na sua igreja toda semana, mesmo em tarefas que ninguém vê. Cara, como isso é difícil. Jamais a gente vai transformar a igreja num clube, aonde os ministérios se tornam ali, né, os setores, e aí tem o rolê da mídia, tem o que a galera da mídia faz, tem um lugar que a galera da mídia vai, e você estar servindo na mídia se torna um status dentro da igreja. Você está com a roupa legal, com aquele crachá, você está sendo visto, está com uma boa câmera na mão. Alguém já viu isso acontecer? Deus me livre, nós não vamos viver isso aqui não, gente. Igreja, reino de Deus, não se trata disso. É a fidelidade de servir na igreja toda semana, muitas vezes. Mesmo em tarefas que ninguém vê. A gente está fazendo para Deus, amém? Servimos as pessoas porque amamos, mas é para Deus. É a disciplina que aprofunda as raízes. Pastor, eu sei que eu sou muito volátil, uma hora eu estou bem, uma hora eu estou mal, minhas emoções se abalam muito facilmente. Eu sei que eu preciso de raízes profundas. É a disciplina que vai aprofundar elas. Gente, guarde uma coisa. Você pode vir aqui num seminário incrível como foi o Silce. Pode estar na conferência que vai ter aqui, aleluia. Você pode vir nesse culto hoje e você sai aqui muito aleluiado. Você pode ir para um lugar que você sempre quis. A gente foi numa galera, a gente estava lá na conferência em São Paulo, andou, foi muito incrível, maravilhoso. A gente foi cheio, recebemos várias confirmações. Mas se a gente não voltar para a vida real e ter constante, o que muda, gente? Nada. Então é nós, cara. É eu e Deus. É a minha casa e Deus. É eu e meus irmãos. É eu e a igreja. É encarar. E, gente, deixa eu te falar, viver uma vida real de discipulado genuíno dá trabalho. Porque é resolver BO gigantesco. Tem problema que é anos para resolver.
Tem situações que você tem que ficar ali, sabe? Escuta e vai. E não é fácil. Essa semana a gente estava aqui resolvendo situações extremamente difíceis. E que não é fácil. Mas a gente vai viver o verdadeiro evangelho. Amém. Aleluia, nós vamos viver o verdadeiro evangelho. A igreja não pode ser uma igreja cheia de gente medrosa que foge dos problemas. A minha oração é que o Espírito Santo te visite em sonho, te visite de dia, fale com você em todo o tempo, fala assim, e mostre você para você mesmo. Você está errando com a sua esposa, você está errando com os dízimos, você está errando no trabalho, você está errando aqui, você está errando aqui, corra pedir ajuda. Porque a igreja não é um lugar de faz de conta, gente. E o Espírito Santo mostra as coisas para os homens de Deus que estão orando em secreto. Ele mostra. Mas a gente não manipula e não invade a vida de ninguém. Só que quando o Senhor fala muito mesmo, usa, né, os líderes falam, vem cá, vamos marcar um tempo. Deus já está mostrando há muito tempo que você não está bem e você não fala nada, então a gente vai te confrontar em amor. Alguém já foi confrontado em amor aqui? Levanta a mão. Ah, já foi, né? Aí, Gabriel, né? Olha só, lasqueira, né? É bênção, né? É bênção, porque te coloca no lugar certo, te alinha. Ninguém é autossuficiente, gente. Ninguém é autossuficiente. Aleluia. Terceiro ponto, para que você viva uma vida real, sendo uma árvore e não grama, troque a informação pela formação. Esse aqui acho que é dos principais pontos. Troque a informação pela formação. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Vamos ler junto, igreja? Ah, gente, vocês estão declarando. Vamos ler daqui, ó. 1, 2, 3 e... Sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Deus me livre de ser alguém que se engana. É uma vida de faz de conta. Deus nos chama para viver isso aqui, cara. Viver a palavra. Custe o que custar. A gente acabou de cantar aqui uma canção que é por Ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Talvez você nem viva isso, mas cante de forma profética, mas é uma canção baseada na vida de João. É isso que Deus espera de nós. Quem encara a vida com seriedade, com temor no coração, vai gastar uma vida e vai perder muitas coisas por amor a Deus. Vai perder comodidade, vai perder controle, mas é isso que Deus espera. Homens e mulheres falam, Deus, eu estou aqui, você é meu dono, e a minha vida está centralizada no Senhor, tudo que eu faço, tudo que eu devo fazer, é seguir os teus mandamentos, é seguir o que a palavra de Deus diz. Ah, cara, a gente vive um tempo que as pessoas querem resolver seus problemas com apenas informações e ferramentas terrenas. A terra pode resolver um monte de coisa para nós, mas os nossos verdadeiros problemas ela nunca vai resolver. Nós somos seres eternos, nós somos feitos do céu, só o céu vai responder aquilo que a nossa alma clama. Apenas o céu pode responder aquilo que a nossa alma clama. Troque a informação pela formação. Cara, é um tempo que assim, a gente precisa cuidar muito do celular, das redes sociais e tudo que a gente vê. Eu sou a pessoa extremamente tranquila, que eu falo, cara, siga pessoas abençoadas, escute palavras, né, que são bênção, tem grandes homens de Deus, nós amamos grandes homens de Deus. Se for necessário, discute, compartilha lá na tua rede social. Mas tome cuidado com quem você está escutando. Toma cuidado com tanta informação na tua cabeça, gente. Foi esse excesso de informações que gerou do exemplo que eu dei do pastor que fez o que é certo e parece que foi uma coisa extraordinária que ele fez. Muita informação e pouca devoção.
Muita informação, é muita exposição e pouca essência. É muito telhado verdinho e com vigor, e poucas árvores com raízes profundas. A gente tem que cuidar dos nossos corações, gente. Cuidado com tanta informação. Quarto ponto. Para você viver uma real espiritualidade, sendo árvore e não grama. Troque o isolamento pela comunidade. Troque o isolamento pela comunidade. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Ou seja, naquela época já tinha muita gente que falava assim: não, porque o meu Deus é meu Deus e eu me relaciono com ele do meu jeito. Não, eu não preciso ir para a igreja. Eu não preciso estar com os irmãos na célula, eu não preciso de ninguém para caminhar comigo. Já existia, tá, gente? Então a Bíblia é mais atual que a notícia de amanhã. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, eu não posso deixar de congregar, e ao contrário, o que eu preciso fazer com os meus irmãos? Encorajar, meu irmão. Meu irmão, estava lá no culto, você não estava, filho. Poxa, eu estava na célula, você não apareceu na célula. Lembre, não é rito e religiosidade, é essência. A Bíblia está falando que eu devo me reunir, então tem algum mistério aí. E que nós não conseguimos entender. E que nesse tempo materialista é melhor ver a live em casa. Porque afinal de contas é um espaço menor. Aí o som sai muito alto, mas em casa eu ponho o volume que eu quero. Pastor, você está falando que eu não posso ser tocado e abençoado em casa? Claro que você pode ser tocado e abençoado em casa. Se você é uma árvore plantada, tem raízes profundas e tem devoção e vive uma vida genuína, eu sei que Deus visita a tua casa. Mas Ele não te visita só quando tem o culto, Ele está com você todos os dias. Emmanuel, Deus conosco. Agora tem um mistério quando nós estamos juntos. Gente, é uma coisa óbvia. A vida é mais saborosa quando você está com os irmãos. Imagine que, sei lá, caísse aquele meteoro, nem sei se é meteoro que está vindo, os caras ficam falando aí, sei lá. Eu não quero saber de meteoro, de coisa que se passar na terra acaba com tudo. Tem gente que fala, tomara que caia logo, acabe tudo isso, né? Deus me livre, a vida é tão boa para ser vivida, não é, gente? Viver é tão bom. Obrigado, Deus, por nos criar e nos colocar aqui na terra. Mas imagine que, sei lá, por algum motivo restasse só você aqui na terra. Aí você olhar lá, sei lá, olhar no teu aplicativo, estava lá tua conta bancária ainda lá, ia ter lá R$1 bilhão. Sozinho. O que você faria? Como ia ser? Qual sensação você ia ter? Quais seriam os seus sentimentos? Perde completamente o sentido, o valor. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você gosta de cozinhar e você fala, puxa vida, estou com vontade de comer um prato específico, um bom churrasco. Vai, faz um churrasco sozinho lá, coma sozinho você. Não é melhor chamar quem? Sua família, seus amigos. Vamos saborear as coisas da vida, vamos estar junto. É melhor, não é, gente? Agora deixa eu falar, alguém já passou por dias difíceis e de dor aqui? De perda? Acho que quase todos. Gente, se você passar por esses tempos difíceis sem ninguém, e você passar por esses tempos difíceis com Jesus e com seus irmãos, é completamente diferente. Existe um mistério que a gente não vai conseguir entender, e a gente tem que pagar esse preço de estar junto. Aleluia. Do Asaf Borba. Eu não sei o que ser líder, nem ser irmãos e irmãs. Nossa, essa eu não lembro. Mas ele tem um álbum que fala só do corpo, né? Que dele cantava, somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos em amor, uma família que vive um compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. Aleluia. Nós precisamos estar juntos. Aleluia.
E isso vai gerar raízes profundas. E as raízes, elas se tornam profundas e elas vão se entrelaçando com outras raízes. E aí que existe uma sustentação da nossa fé. Você busca no lugar secreto, mas quando você está com seus irmãos, você se fortalece cada vez mais. Porque a vida é feita de estações e de processo. Aquilo que eu já conquistei e alcancei no Senhor, talvez o Jonatas ainda não, mas tem coisas que ele já alcançou que eu não alcancei, a gente se fortalece. A gente dá a mão para o nosso irmão e fala, vamos lá. Eu posso dar um exemplo, eu acho que é uma das coisas que a gente mais fala aqui, Jonas. Eu falo, fica firme, meu irmão. É ou não é, Jonas? Fica firme, cara, a gente está no propósito. Não vamos desistir. Jamais. Então nós precisamos um dos outros. E não tem a ver só com afinidade, com amizade. Tem gente que a gente gosta demais e dá aquele abraço apertado, não é, gente? E eu sei que tem gente que não gosta tanto dos outros, não precisa ser, não vamos ser falsos. Mas a Bíblia diz que nós devemos amar, e está tudo bem, e está tudo certo. Amar vai muito mais além do que gostar. É ou não é? Irmãos, a igreja é assim, bem-vindo ao reino de Deus. Ou você acha que todo mundo se dá, meu Deus, fica se abraçando, se lambendo? Não é assim. Ah, mas tem gente que é assim, já viu? Meu Deus. Deus fala assim, ame ao próximo como a ti mesmo. Nós temos que se amar aqui em primeiro lugar. Ah, mas a fulana e tal viu que ela gosta mais, deixa a outra gostar da outra mais. Oh, meu Deus do céu. E é meu inimigo também. Amar todos. Você não é irmão, é próximo. Você não é próximo, Isso é inimigo. E tem que amar inimigo. A igreja de Cristo, ela tem alguns inimigos e a gente tem que amar. Homens que se levantam contra aquilo que nós cremos, nós temos que amar, gente. E amar é orar, abençoar, declarar salvação. Deus me livre. Deus me livre. Acho que você comentou aqui de uma pessoa que queria até, orou para o presidente morrer, queria até que morresse. Ô povo maluco também, meu Deus do céu. Não posso matar, mas eu posso. Meu Deus do céu. Está amarrado em nome de Jesus. Então troque, amados, o isolamento pela comunidade. Uma espiritualidade sólida não é uma jornada solo. Quem vive isolado é ilha, gente. E nós não somos ilha, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos um indivíduo. Nós somos uma pessoa que foi colocada no lugar onde Deus quis. Não somos uma ilha, amém? Fica lá isolada. Não existe isso, gente. Não existe isso. E Deus quer liberar coisas e bênçãos através, para você, para que você toque outras vidas também. Eu tenho muito claro no meu coração, assim, quando estou estudando a palavra, vamos usar essa palavra, tá? Existem bênçãos que Deus libera na vida do meu pai, mas existem bênçãos que Ele só libera na unidade. É ou não é? Tem coisas que só vai vir na unidade. Quando você está caminhando para a mesma direção, em um só propósito. Isso é em tudo. Pegue no casamento, comece a mulher sonhar e querer uma coisa e o homem totalmente contrário. Vai dar ruim, gente. Ou você vai ver uma mulher que vai querer realizar isso a todo custo e manipular o homem, porque não se posiciona, e vai dar ruim. Precisa existir unidade. Fala assim comigo, unidade. Unidade. Dentro dos lares, dentro do casamento, dentro da igreja. Irmão, orar é bom demais. Orar em dois é melhor ainda. Orar toda a igreja é melhor ainda. É ou não é? Né, Bruno? Está lá na intercessão. Tem 2, 3 bênçãos, mas tem 20, é melhor ainda. É vários corações incendiados e que vai se transformar num grande fogo. É chama, é todo mundo pegando fogo. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Uma espiritualidade sólida não é uma jornada solo. Então não ande sozinho em nome de Jesus. Deus me livre de andar sozinho. Está lascado. Nós precisamos, sabe, a gente às vezes espiritualiza muito, puxa, eu preciso estar no culto, e nossa, e aí vai ter algo que será liberado, e eu vou dar a mão por irmão e tal.
Não é só por aí, gente. É no dia a dia, é viver em comunidade, é prestar ajuda para os irmãos que precisam, em qualquer situação. É numa situação financeira, é numa situação de saúde, e para isso que existem os grupos menores. E lá a gente vai ver na igreja de Atos que eles reuniam de casa em casa, e fica muito mais fácil para a gente cuidar da igreja, e para você rapidamente ajudar as pessoas que precisam. Por isso que tem as células. Então tem uma célula em Pinhais lá, tem alguém passando por uma situação difícil, o líder já chama todo mundo, ó, vamos resolver esse problema aqui, vamos ajudar. Se é algo muito grave, sério, vem até a liderança, mas já resolve lá. Lá em São José dos Pinhais, puxa vida, tem alguém com falta de algo, não, vamos se juntar aqui, vamos fazer o máximo que a gente pode fazer, vamos cuidar, vamos na casa do irmão, vamos lá orar, vamos fazer um bolo, vamos fazer um café, vamos abençoar essa vida. É assim que é a igreja de Cristo, é com as pequenas coisas. Eu percebi... Hã? Ah, sim, pagar uma luz, pagar uma conta. Tenho essa prática. Chega lá na célula e fala assim, irmão, como é que está aí a semana? Como é que estão as finanças? Nós temos que ser vulneráveis, não tem outro caminho. Não dá para viver uma vida de faz de conta e falar, meu Deus, eu não vou nem falar como é que está. Fala! Nós temos que ser vulneráveis. Jesus foi vulnerável, ele colocou alguém que o trairia com dinheiro para cuidar de dinheiro. Ele tinha um discípulo que o negou 3 vezes, ele precisa ser vulnerável. Mas ser vulnerável vai te levar para esse lugar, onde você vai ser traído muitas vezes por um Judas, vai ser negado 3 vezes por alguém, mas vai viver a restauração e ganhar o coração dele de novo. Ou nós somos reais ou não somos. E vai vivendo, vai levando a vida assim, vai deixando assim. Não, a gente tem que ser real. Às vezes, amados, está tudo organizado financeiramente na vida da pessoa, e ela está lá, pagou todas as contas e está lá, 0,00 na conta. Está com tudo redondo em casa, mas apareceu uma coisa extra, e ela faz como? Puxa, vou pegar o cheque especial, vou dever para o banco. Não, a célula poderia resolver, às vezes é um valor pequeno. E ela continua na bênção. Puxa, é uma água, é alguma situação que apareceu de remédio, de alguma coisa. A gente precisa ter essas práticas, gente. A gente tem que pelo menos começar a viver isso. Deus me livre, aqui na igreja de Atos. Dividiam com todo mundo. Vendiam tudo. Quem tinha posse já ia se dividindo. Casa para um, casa para o outro. E para cá. Imagine. Se a gente não começar nas pequenas coisas com quem está ali mais próximo da gente da célula e na igreja, como é que a gente vai fazer? Nós se desenvolvendo, crescendo, uma igreja de 500 membros, 600, como é que vai ser? Você não vai conseguir nunca nem chegar até uma pessoa saber se ela está bem ou não. Aí só vai chegar a notícia o quê? Deu ruim, deu divórcio, deu isso, foi para o Serasa, perdeu tudo, foi para a agiota. Não é assim no reino. E, gente, essa é uma realidade, isso está dentro das igrejas. Ou a gente vive uma vida de verdade, uma igreja verdadeira, ou não. De se importar um com o outro. E por isso nós temos que estar juntos e não viver isolados. Amém? Amém. Sabe, você acordar e saber que você pode contar com o teu irmão? A gente precisa melhorar muito nisso, não é, gente? A gente precisa melhorar, ser rápido. Saber se importar, ser mais altruísta, pensar no próximo, saber como é que está. Meu Deus do céu, gente, esse é o reino de Deus. Então, troque isolamento pela comunidade. A gente precisa estar junto. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Quinto ponto aqui, o último. Para você viver uma vida real, uma espiritualidade real, sendo árvore e não grama. Troque a vitrine pelo serviço. Troque a vitrine pelo serviço. As raízes não se aprofundam para a árvore se exibir, mas para que ela possa dar frutos e sombra para os outros. Eu vou repetir isso para vocês. As raízes não se aprofundam para a árvore se exibir, mas para que ela possa dar frutos e sombra para os outros. Aleluia. Repita assim comigo, serviço. Aleluia, servir as pessoas.
Troque a exposição, troque a vitrine pelo serviço. Lá em Marcos 10:45, Marcos capítulo 10:45 diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, o serviço te tira do centro e coloca Deus e as pessoas no lugar certo. E esse é o solo mais fértil que existe. Eu costumo dizer que se você quer ter raízes profundas, se você quer desenvolver amizades saudáveis dentro da igreja, porque eu já vi muitas pessoas falar, porque eu não tenho amigo nenhum. Alguém já escutou isso? Eu já escutei, não apenas aqui, eu já escutei na igreja de 10 mil membros onde eu era. 10 mil pessoas não conseguem fazer uma amizade, tem alguma coisa errada. Claro, com a pessoa. Óbvio. Porque eu não consigo fazer amigo nenhum. Deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém que não tenha um senso de pertencimento e viva a vida de comunidade vai desenvolver amizades. E sabe, tem pessoas que estarão numa igreja, sei lá, até Jesus voltar ou ela morrer, vivendo uma vida ok. Tipo, não quero muitas amizades, não quero desenvolver uma aliança profunda. Está tudo certo, mas a maioria precisa viver uma vida genuína. É difícil você se desenvolver, sabe, e ter relacionamentos profundos se você não está servindo. A gente tem uma coisa assim muito... É um desafio aqui na nossa igreja, em algum momento isso vai mudar naturalmente, mas tem os seus benefícios. Às vezes algumas pessoas trazem algumas ideias e algumas coisas para fazer. E a pastora Fernanda sempre fala no meio da reunião assim, não esqueçamos que quem faz as coisas na igreja fazem tudo. Então o Jonas não canta, eu só não prego, eu toco, trabalho com mídia, gravo vídeo, faço outras coisas. Então várias pessoas fazem sempre as mesmas coisas. Isso é um desafio e não é fácil, meu irmão? Não é fácil. Entretanto, todavia, naturalmente a igreja se desenvolve e outras pessoas vão se levantar para servir. Mas um benefício que a gente tem é raízes profundas e uma aliança profunda e uma amizade profunda. Por quê? Porque a gente sempre está junto servindo. Porque o fulano de tal não chamou aquele dia que foi comer com alguém. A gente só estava servindo, fechou a igreja e estavam os 4 se olhando, vamos comer. Simples assim. Gente, verdades precisam ser ditas. Tem que ser dita. Porque isso é aqui e em qualquer outro lugar. Nós somos chamados para servir. Jesus tinha problema de inferioridade, ele tinha raiz de amargura, rejeição. Não, ele estava servindo todo mundo. Por isso que ele tinha um monte de gente que amava ele amigo. A Bíblia vai dizer que ele tinha um lugar chamado Betesda, onde ele tinha amigos verdadeiros. Marta, Maria, Lázaro. A Bíblia fala que tinha discípulos e em algum momento eles se tornaram amigos. Mas depois de um tempo eles se tornaram amigos. Mas o que eles faziam antes de se tornar amigos? Caminhavam junto com Jesus servindo. Vocês estão entendendo? Então o serviço, ele constrói muitas coisas boas do nosso caráter. Ele forma o nosso caráter como pessoa, como amigo, como líder, como pai. Independente do que você faz. Então é uma bênção servir. Só que custa, dá trabalho, não é fácil. E nós, obviamente, que sempre vamos entender. Tem pessoas que realmente querem muito servir, mas por várias situações não conseguem. Está tudo certo. Mas vou falar com toda essa galera jovem aqui. Vamos lá, gente. É uma vida só para viver. Vamos fazer o que tem que ser feito. E quando você está... E essa matemática, ela sempre é exata para todas as coisas. A pessoa quer casar, está solteira, não, eu quero um grande homem de Deus. Como é que você vai ter um grande homem de Deus se você não se tornou uma grande mulher de Deus? Se você estiver na presença de Deus, se em algum momento você vai olhar para o lado e olhar um homem na presença de Deus. Amém, aleluia. É simples. É só a gente analisar o primeiro casamento na Bíblia, Adão e Eva. O homem, ele foi formado, e Éden fala que é a presença de Deus. Quando a mulher, ela é formada, o homem já está na presença de Deus.
Aí muitas vezes a gente vê hoje em dia, né? Ou o homem ou a mulher encontra alguém, vai atrás de alguém, aí pega uma cordinha e vai tentando puxar para a presença de Deus, assim, ó. Não, eu vou puxar você à força para a presença de Deus. Vai dar ruim. Vai dar ruim, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Não é um homem, muito menos você. Ah, mas eu conheci uma pessoa que foi, encontrou alguém e deu certo. É a exceção da regra, gente. E eu, como pastor, jamais vou dar uma orientação dessa. Cada um pedala a sua bike. Cada um faz o que acha que deve fazer. Nós estamos aqui para pregar, para aconselhar e falar, olha, cuidado. E é assim. Agora, quantas pessoas se conheceram servindo? É bom que eu tenho um estagiário hoje. Os dois se conheceram servindo. Quantas pessoas se conheceram? Não sei, o Marrom. Como é bênção. Eu não sei o Bruno, talvez o Bruno também, né? Na igreja. Bom, gente, isso é uma bênção. E sabe o que eu falo? Por que é uma bênção e traz proteção para a sua vida e para o seu casamento? Nesse sentido. É que aquelas coisas que são básicas e pilares fundamentais na vida de alguém, você nunca vai precisar discutir no futuro. É natural servir, é natural ter que ir congregar, cara, é natural ser generoso e dizimar. Sabe as coisas fundamentais da vida do cristão? São coisas que essa pessoa nunca vai precisar discutir. Aí vão discutir de sonho, quando vai ter filho, outras coisas, então evita muitos problemas. Então um homem, ele precisa estar na presença de Deus, e naturalmente ele vai encontrar uma mulher na presença de Deus. Posso ouvir um amém? Então, gente, o servir não é só, puxa, eu estou ajudando a acontecer o culto aqui. Vai muito mais além. E existe uma bênção, existe... E as pessoas... É bom falar aqui. Porque o serviço é o voluntariado. É voluntário, né? A pessoa vai lá e não recebe nada. Você pode até usar esse nome. Mas servir a Deus, não existe não ter uma recompensa. Porque a própria palavra de Deus diz que Ele recompensa aqueles que o servem. É ou não é? Então não existe negócio, estou aqui servindo e não recebo nada. Você está recebendo muito, meu irmão. Existe vocacionado. Exatamente. Você está recebendo. O próprio Deus veio para essa terra e serviu. Você está seguindo os caminhos dele. Você vai receber e ser extremamente abençoado. Você pode ter certeza disso. Não se assuste em você começar a ser extremamente abençoado nos teus negócios, na empresa que você tem, você que é autônomo. Não tem como a matemática do reino é essa. Quem se importa com o próximo, quem serve o próximo, quem está disposto sempre a se preocupar com o outro, primeiro que vai ter um galardão maravilhoso, mas você vai receber recompensas do Senhor, recompensas do céu. Como é bom ser amado, gente, é ou não é? Como é bom se sentir amado e cuidado, é ou não é? A Fer está prestes a ter o Mateu, e, em qualquer momento pode nascer, e puxa, como é legal ver pessoas sempre se preocupando, né, minha mãe sempre, precisa de alguma coisa, aí essa semana a Débora pegou as roupas, passou todas as roupas da nossa casa, a Débora estava aqui, né? Aí a minha mãe lava, sabe, não precisam, ninguém é obrigado a fazer isso, mas querem de alguma forma honrar, obviamente, sua pastora, mas temos uma aliança, vamos ajudar, porque a gente sabe que é difícil. Isso é bom ou não é bom? Se sentir cuidado, amado, é nas mínimas coisas. Então vamos, gente, em nome de Jesus, buscar servir. Ninguém foi chamado para ficar isolado, ninguém foi chamado para ficar parado. Alguma coisa para Jesus você tem que fazer. Amém. E aqui eu não estou nem falando sobre um chamado ministerial específico, estou falando para servir as pessoas. Servir as pessoas, desenvolva nos dons. Se você vai servir lá na mídia, vai chegar um ponto que as pessoas talvez vão chegar no culto aí tudo atribulado, você vai orar por essa pessoa, ela vai ser liberta. Esteja preparado para servir as pessoas, de todas as formas, com uma palavra, financeiramente, sabe, levando essa pessoa para comer um lanche, mas também para fazer uma oração pela vida dessa pessoa, pela alma dela, para que ela se liberte, para que Deus tire todo o peso dela e ela sirva como paz. Vocês estão entendendo, gente? Nós somos ministros, mas só vive essas realidades quem entendeu e decidiu ser árvore plantada junto aos ribeiros, e não
uma simples grama em cima dos telhados, que você olha de baixo para cima, parece ter vida, parece ter vigor, mas na verdade vem a primeira seca e se perde tudo. Alguém já viveu altos e baixos aqui? Então essa palavra é para você, irmão. Parece forte o que eu estou falando aqui, mas no reino de Deus, aqueles que caminham com Jesus, naturalmente coisas podem acontecer. Naturalmente as coisas podem acontecer. Mas o Evangelho fala de uma fé inabalável. Sabe, uma fé que não se abala? Você pode emocionalmente estar num dia difícil, mas rapidamente você se posiciona. A gente vê o próprio salmista, a gente vê a vida de Davi. Alguém que foi muito perseguido, alguém que já viveu, acho que, todas as emoções possíveis, pecou contra Deus, fez coisas terríveis contra Deus, participou de um assassinato de uma forma muito maquiavélica, adulterou, imoralidade sexual, viveu emoções cabulosas com o Senhor, mas era aquele rapidamente que entendeu a mensagem do Evangelho, e que entendeu que, cara, sem Deus eu não posso fazer nada. Então, ao mesmo tempo que ele estava abalado, ele falou assim, mas é em Deus que eu confio, eu vou permanecer, eu vou continuar, eu não posso me abalar, eu vou continuar buscando ao Senhor. E sabe o que isso acontece? Cada vez mais raízes profundas, cada vez mais raízes entrelaçadas com outras árvores, cada vez mais uma fé sólida. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, Deus te ama a ponto de enviar um único filho para morrer por você. Deus te ama a ponto de mandar um ajudador chamado Espírito Santo que habita dentro de você. Deus te ama a ponto de se preocupar com você, mas Ele não está tão nem aí pelo teu carro e pelas tuas coisas. É que a gente colocou isso na cabeça. Deus se preocupa com a minha empresa. Não, Ele te deu as ferramentas para você ter a tua empresa, na verdade que nem a tua é dele, mas você ser um bom mordomo. Mas a principal preocupação do Senhor é resolver o problema principal da sua vida, aonde você vai passar a eternidade. Então, às vezes a gente acha que, puxa vida, eu vou apresentar todas as minhas coisas para Deus. Não, tudo é dele, na verdade. Ele está colocando nas suas mãos e você tem que ser um bom mordomo. E se você administrar mal, vamos supor, sua empresa, tem uma empresa, vai administrar mal, vai dar ruim. Você está envergonhando o nome do Senhor. Puxa, Ele te confiou algo que você está administrando de forma errada. Casamento é assim, os filhos é assim, o nosso trabalho é assim, ministério é assim, todas as coisas que Deus coloca. Então a gente tem que entender essa ordem. Deus nos ama a ponto que Ele quer que a gente tenha uma vida abundante e a gente prospere, mas Ele já deixou os mandamentos, os princípios e aquilo que a gente tem que fazer. No seminário aqui, Curando as Finanças, é exatamente isso. O apóstolo, eu dou aula, a gente abre a Bíblia e vai lendo tudo aquilo que Deus já colocou como princípio. Agora, quem tem que ter uma atitude de se posicionar? Nós. Então, às vezes a gente acha que Deus está preocupado com umas coisas e com não sei o quê. Não, gente. O coração de Deus pulsa vidas, almas que sejam salvas. E Ele é tão bondoso, Ele é tão maravilhoso que Ele fala assim, já que eu te coloquei, te fiz viver nesse tempo, você pode viver nesse tempo abençoado, uma vida abundante, de paz, de alegria, de prosperidade, mas a preocupação, ou seja, a coisa real que existe no coração de Deus é pelo nosso coração, pela condição do nosso coração. Se você morrer hoje, você tem plena certeza da sua salvação? É uma pergunta. A Bíblia ela é muito clara para aquele que vive pecando, não é aquele que peca e deixa. Aquele que vive pecando, este não é conhecido de Deus, este não herdará o reino dos céus. E quantas pessoas vivendo uma vida de materialista, uma vida materialista, de se expor, de se exibir e de aparentar ser algo que não é. Tem que cair por terra em nome de Jesus, todos os pecados de estimação, todas as tentações. A Bíblia é muito clara, se você confessa a tentação, você não vai ter que confessar pecado amanhã depois. Você vai ter alguém te ajudando a vencer essas coisas. A gente tem que falar sobre isso, tem que falar sim sobre inferno, tem que falar sim sobre pecado. Não dá para você estar num casamento com filhos, muitas vezes na igreja, servindo os irmãos, e você tem pecado de estimação que ninguém sabe. Vai dar ruim.
Fala assim, vai dar ruim. Vai dar ruim. Essa é uma noite para você voltar para casa com um triplex na cabeça. Fala assim, como que eu vou falar com meu marido? Como que eu vou falar para os pastores? Como que eu vou resolver esse problema? Deus me ajuda, mas eu preciso encarar os meus medos. Eu preciso encarar os meus pecados. Eu preciso encarar minhas tentações. Eu preciso falar que eu menti para o meu esposo. Eu preciso falar isso. Eu preciso resolver aquilo. Eu preciso de ajuda. Amém? Amém. Amém. Gente, de verdade, igreja não é um corpo de bombeiro para ficar apagando incêndio. Ela não deve ser. Uma hora explodiu lá, deu um negocinho. Aí vai lá, ora, chama um e resolve, beleza. Mas o problema real, a raiz do problema não foi resolvida. Então tem que ter reais consertos. Fala-se comigo, reais consertos. Pastor, como é que eu faço essa leitura? É só você olhar, olha para o seu casamento, olha para as suas relações, olha para a forma que você lida com o dinheiro, olha para a forma que você se convive aqui com os irmãos e faça uma leitura. Isso aqui está de acordo com a palavra como deveria ser? Se não está, está aí. Você já sai anotando e vai resolver os problemas. Tem uma igreja que te ama, tem uma igreja preparada para te ajudar a vencer todas as coisas que você precisa vencer. Imagina viver uma vida de mentira. Eu canto para um Deus que, na verdade, eu não vivo as coisas que Ele prometeu, eu não tenho vida abundante. Eu canto para um Deus que me fala que é para eu ter uma vida extraordinária, eu não tenho uma vida abundante, eu não prospero, meu casamento vai de mal a pior. Meus filhos, em vez de se tornarem mais educados, estão menos educados. Eu perdi a mão, eu não consigo corrigir. No meu casamento, minha esposa e meu marido se tornaram amigos. Já nem são mais namorados, muito menos casados. Eu não consigo conversar. Eu não tenho intimidade nenhuma mais. Isso tem que ser tratado. Isso tem que ser falado. Isso precisa ser resolvido. Uma real espiritualidade, não fazer de conta, gente. Eu posso ouvir amém? Amém. Aleluia. E encarar o que tem que ser encarado. Sabe, tipo assim, vamos começar a resolver logo, que quanto antes começar, antes termina. E vai dar tudo certo. Aleluia. Tem alguém sendo ministrado aqui? Amém. Aleluia. Vamos concluir aqui. A escolha está diante de cada um de nós. Hoje, continuaremos a investir nossa energia, construindo uma vida de grama no telhado, bonita, alta, impressionante, mas frágil e passageira? Essa é uma pergunta. Ou teremos a coragem de investir no que ninguém vê, nas raízes? O topo sem a raiz é apenas uma estação de passagem para a queda. Mas a raiz na rocha é a garantia de uma vida que floresce em qualquer estação. Quero repetir isso aqui de novo. O topo sem raiz é apenas uma estação de passagem. Mas a raiz na rocha, ou seja, uma árvore plantada que as suas raízes vão junto ao ribeiro. Porque lá no fundo desse ribeiro tem rocha, tem pedra. Mas a raiz na rocha é a garantia de uma vida que floresce em qualquer estação. Você crê que você pode florescer em qualquer estação? Você crê que você pode florescer em qualquer estação? Sabe, amados, tem algumas coisas, conforme eu estava falando aqui, que a gente teima, são pecados de estimação, coisas terríveis perante a Deus que nós temos que resolver, mas vai ter momentos que você está, caminhando com o Senhor, está caminhando em unidade, você está lendo a palavra, você está meditando, você está servindo na casa de Deus, você está, caminhando muito bem com a sua família, e ainda assim verão dias difíceis, que a gente chama de desafios. Sabe aquele desafio com o filho, que você não esperava, um desafio financeiro, puxa vida, estava indo tudo bem, e do nada fui mandado embora. Quem será você nesses dias? Vai vir esses dias, e para isso nós precisamos estar com as raízes profundas, porque quando esse dia chegar, você não vai ser encontrado desesperado, você não vai ser encontrado com o coração amargurado, sem fé, sem esperança, sem sonhos.
O filho de Deus é aquele que sempre está sonhando, gente. Quem tem sonhos aqui? Eu tenho vários sonhos. E eu sei que já começamos o trabalho para realizar eles. E vai acontecer no tempo do Senhor. Mas enquanto não acontece, ele precisa me achar em devoção, com raízes profundas. A gente não pode ser, sabe? Uma hora está bem, uma hora está mal, e aí? Como é que nós fazemos isso? Então eu tenho certeza, que esse resto de ano ele pode ser incrível. Ele pode ser incrível. Pode ser incrível demais. Situações que você sabe no seu íntimo e no seu interior que precisam ser resolvidas. E talvez até hoje você está levando com a barriga. Posicionamentos que você tem que ter e que vão custar muito para você, mas tem que ser tomado. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de nós, que nós vivamos uma verdadeira espiritualidade. Eu posso ouvir amém?